Tópico 12, manejar bem a palavra da verdade, prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, lição 3. Eu separei 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, nós subentendemos também a pessoa que não maneja bem a palavra da verdade, ela acaba tendo do que se envergonhar, porque é obrigação do cristão conhecer bem a palavra de Deus. A partir do momento que ele aceita Jesus, ele tem que estudar para a sua profissão, estudar livros para poder ajudar na criação dos seus filhos, no convívio com os adolescentes, tudo. Mas o estudo da palavra de Deus é prioritário, esse conhecimento é prioritário, porque esse conhecimento envolve a salvação dele e até de outros, né? Então, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Antes de ler o comentário, eu cito o exemplo do meu pai, que lá na década de 50 ele aceitou Jesus. Meu pai, ele era analfabeto, ele não sabia ler. Mas ele disse que o pastor dele, meu pai já é falecido, mas disse que o pastor falou para ele: como assim você não sabe ler? O cristão tem que saber ler, você tem que conhecer a Bíblia, vai aprender a ler. E a minha mãe ensinou ele a ler em casa, né? Eu nasci em 1963, então eu, no caso, ouvia meu pai pregando na igreja só depois que ele foi contar que ele era analfabeto, porque o meu pai lia normalmente. Meu pai nem votava, ele não tinha título de eleitor, porque ele nunca foi na escola. Oficialmente ele era analfabeto, mas na igreja ele lia normalmente, porque o pastor falou: você tem que saber ler, porque a leitura é essencial para o cristão. Então meu pai lia e estava constantemente lendo a Bíblia Sagrada e pregava tudo, né, porque é essencial ao cristão. O comentário diz: o termo manejar, que o apóstolo Paulo usou nesse versículo, vem do grego ortotômeo e significa cortar conforme o risco, como alguém que faz um molde de roupa e todas as costureiras devem seguir aquele molde, cortando conforme o risco feito segundo o molde. Então, uma costureira faz o molde de uma camisa, por exemplo, ok? Ela traça o risco e a partir daquele risco, aquele molde, a pessoa tem que cortar o pano, né? Ela bota o pano em cima daquele molde e aí ela tem que cortar conforme aquele risco do molde. Então o apóstolo Paulo usa essa figura para falar da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela é um molde que nós temos, foi dado um molde, uma verdade está contida no texto das Escrituras Sagradas. Então, a costureira, se 1000 costureiras seguir aquele molde certinho, todas as camisas terão o mesmo tamanho. Elas serão iguais. Elas terão uma particularidade diferente, que é a cor do tecido. Mas a camisa será igual. E essa particularidade nós explicamos como. O apóstolo Paulo, se fosse pregar, baseado nesse molde, a camisa saía de uma cor. O apóstolo Pedro, se fosse pregar, baseado nesse molde, a camisa saía de outra cor. Mas era a mesma camisa. Ou seja, é a mesma verdade de Deus, mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma formação diferente, ele tinha experiências diferentes, então ele falava de maneira diferente. Assim como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, né? Quem fosse falar, ou outros, Timóteo, e nós continuamos com esse mesmo molde. Eu e você temos que seguir esse molde, e a cor da camisa que nós vamos fazer será diferente da cor da camisa do apóstolo Paulo e da camisa do apóstolo Pedro, mas é a mesma camisa. Ela tem o mesmo desenho, tem o mesmo risco, se nós seguirmos esse risco. Mas nós sabemos que tem alguns que seguem qualquer coisa, menos o risco.
O comentário prossegue. O versículo 17, o apóstolo Paulo diz: e a palavra desses roerá como gangrena. Gangrena é a morte do tecido do corpo humano devido à perda de suprimento sanguíneo. Lição do texto: aquele que não ensina a palavra de Deus conforme o molde estabelecido por Deus gera uma morte espiritual nos ouvintes, porque o que ocorre com uma parte do corpo, né, que apodrece, né, que gangrena, ele tem que ser cortado. Então, se tem uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo e de repente ele começa a ensinar doutrinas estranhas, ele começa a fugir do molde, essa pessoa vai gangrenar. E gangrenar espiritualmente, porque ele não morre fisicamente, ele continua no púlpito ensinando heresia. E ele vai induzir pessoas a seguir essas heresias. Então hoje nós estamos vendo aí esse Papa atual. A Igreja Católica sempre foi uma grande gangrena, né? Ok? Ou seja, sempre foi um tecido podre. Mas ele continua aí transmitindo essa podridão, dizendo que ateu entra no céu, uma coisa absurda até para uma seita como é a Igreja Católica. Dizer que ateu entra no céu, ou seja, acabaram-se todos os critérios para o homem alcançar a vida eterna. Então são todos exemplos de ensinos que são como esses que o apóstolo Paulo diz, né? Pessoas que não seguem o molde, né? E a palavra deles vai apodrecer, vai chegar num estado realmente de gangrena.